Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no programa Comunica às 7 da matina. É uma live voltada para você, profissional de saúde, trazendo dicas práticas para você aplicar hoje na sua prática clínica. O meu nome é André de Mello e hoje o tema da nossa conversa são os 10 erros básicos mais cometidos por profissionais de saúde e que levam a insatisfação dos pacientes. Vocês que me acompanham aqui sabem que a todo momento eu falo da comunicação resolutiva que leva você ao seu sucesso profissional. E hoje é um dia muito importante de ajustar as velas do nosso barco nessa jornada, mudar o nosso objetivo. Eu tenho percebido, pessoal, que quase todos nós, o que nós queremos de fato é um sucesso profissional, mas nós temos muito uma coisa em comum, além de fisioterapeutas, além de médicos, enfermeiros, profissionais de educação física, nós temos algo em comum que nos leva ao sucesso profissional, é algo que sai das nossas bocas, que é elevar a satisfação dos nossos pacientes. E pacientes satisfeitos, eles nos proporcionam tudo o que nós queremos, como ser mais reconhecidos, aumentar o boca a boca, a divulgação do nosso serviço. Pacientes satisfeitos, eles se tornam mais positivos no processo de tratamento, eles se mantêm mais engajados no processo, adesão. Pacientes satisfeitos, eles nos veem com maior credibilidade, com maior respeito, eles reconhecem o valor que o nosso serviço pode entregar. Isso é comum a todos nós profissionais de saúde. E se você gera uma satisfação muito grande em cada paciente atendido, você vai ter um aumento do seu faturamento. Você vai conseguir cobrar a mais pelo valor do seu serviço ou pelo seu orçamento, ter um faturamento maior no final do mês. E eu quero mostrar para você como isso é possível, elevando a satisfação dos pacientes e ganhando até 3 vezes mais. Ok? Então esse objetivo vocês vão ver a todo momento aqui no canal, eu falando sobre satisfação, tá? Porque é algo comum, desde profissionais recém-formados até profissionais que já trabalham há 10, 20 ou 30 anos na profissão, todos nós temos esse objetivo em comum, elevar a satisfação dos pacientes e, claro, faturar mais ou trabalhar menos, tá? Isso é possível. Se você quer saber mais, acompanhe aqui o canal. Então hoje eu vou falar para vocês sobre algo que eu vejo poucas pessoas falando, que é a insatisfação dos pacientes. É um vilão que nós temos e nós aqui vocês vão aprender 10 pontos que são erros básicos e que eu espero que você identifique alguns que você comete, todos nós cometemos, e vocês consigam podar cada um desses erros. Todos nós cometemos alguns erros. O problema é você cometer e não saber que está cometendo. Cada um desses erros básicos, eles são até aceitáveis. Eles são aceitáveis. O que a gente não pode é ficar repetindo. E vocês precisam evitar. Primeiro identificar e depois evitar. Cada um desses erros, olha só, cada um desses erros é como se fossem impostos. Como se fosse um imposto. Quanto mais você comete, mais você vai pagar a conta no final das contas. E o que eu digo é o seguinte, tem muitos bons profissionais tecnicamente muito bons, que sabem o que cada paciente precisa para ter o sucesso terapêutico. O problema é se você vai acumulando erros, você pode ser um profissional muito bom tecnicamente, muito alinhado, sabendo o que o paciente precisa, mas esse paciente pode não se recuperar contigo. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Então, os pacientes, eles querem algo além das técnicas. Eles querem algo além das técnicas. E se você ficar dando bolas fora aí com ele, ele pode não se recuperar mesmo você fazendo tudo certinho que manda o protocolo da sua profissão, da sua área de atuação. Então, eu espero que depois dessa live vocês não cometam esses 10 erros básicos. Qual que é o primeiro erro? O primeiro erro é a falta de clareza e de garantias na hora da venda do seu serviço. Olha só, a falta de clareza. Quando você vende um serviço por convênio, não é o meu caso, eu vivo de consultas particulares, mas eu vejo que é mais fácil uma pessoa marcar uma consulta por convênio, afinal, ela paga mensalmente o plano, ela tem um direito
Então, você não vai ter que convencê-la tanto. Basta você marcar o horário. É como se fosse uma audiência, um cliente quente. É fácil, ele já está interessado, ele já sabe que ele tem por direito. Ok. Agora, aquele paciente que vai fazer uma consulta particular contigo, mesmo tendo convênio, esse paciente você vai ter que convencer. E na hora do convencimento, eu vejo que muitos colegas não falam com clareza por não saber muito bem sobre comunicação. E muitos têm um receio de falar o valor do seu serviço, afinal. Vai na nossa mente o seguinte: e se eu falar o valor do meu serviço, ele desistir de marcar comigo? Sobretudo quando nós estamos com a agenda um pouco mais vazia, então dá isso, essa coisa na mente, o medo de perder a oportunidade de atender uma pessoa. E um erro básico é não falar o valor do seu serviço, ou não falar com clareza, de fato, como o seu serviço vai ajudar aquela pessoa. Então, esse é um erro básico. É inadmissível um paciente ir na sua consulta sem saber o valor do seu serviço. Eu já cometi esse erro exatamente pelo medo de achar que ele não iria na minha consulta. Mas quando a pessoa vê muito valor, vê muito interesse e valor na sua consulta, ela vai independente do preço. Tá? Ela vai independente do preço. Mas isso não implica que nós não devamos falar para eles sobre o valor do nosso serviço. É o certo a se fazer. E eu costumo dizer para os alunos do Método Comunicação Resolutiva que é um curso para quem é super interessado em elevar a satisfação dos pacientes e a faturar mais no final do mês. Eu falo sempre para eles, fale o valor do seu serviço no final da conversa, porque aí você já vai ter gerado muito valor para eles, ok? E a segunda coisa é não dar muitas garantias na venda. Olha só, garantias, não existe uma garantia que com certeza nós vamos resolver o problema deles. Mas existe uma garantia que todos os pacientes vão sair satisfeitos de terem passado por uma consulta com você. Então essas garantias são as certezas que os pacientes têm de ter encontrado o profissional certo. Por isso, na sua fala, no telefone ou no WhatsApp, é importante que você deixe claro como o seu serviço vai ajudar essa pessoa, como funciona o seu método. É por pacotes, é por avaliação, é um atendimento recorrente, e como isso é a melhor escolha para essa pessoa que está ali na sua frente, interessada pelo seu serviço, ou no telefone ou no WhatsApp. Combinado? Então, garantias 100% de satisfação. Agora, 100% de problema resolvido, realmente isso não é possível. Mas eu tenho certeza que se você utilizar bem as competências técnicas da sua área de atuação, se você estiver atualizado com as evidências, e se você for um profissional que dedica as competências comunicativas, você é um profissional que busca empreender, unindo os dois, o percentual de sucesso terapêutico ele é muito maior. Ok? Muito bem, então agora que você já fala com clareza na sua venda e oferece garantias ou mostra garantias de que, de fato, você é um profissional que vai entregar a solução para essa pessoa, agora vem um segundo erro muito comum, que é não falar sobre atritos, possíveis problemas. Atritos, nesse sentido, são possíveis problemas, antecipar possíveis problemas que podem acontecer. Então, a pessoa que já marcou contigo, é importante que ela saiba sobre a questão de estacionamento. Será que é fácil? Será que é difícil? Será que ela vai ter que andar muito? Será que é pago, gratuito? É um exemplo. Segundo, o seu ambiente. Será que ela tem elevador? Será que tem rampa ou escada? Esse atrito, se você não comentar sobre isso e a pessoa tiver uma dificuldade de acesso, por exemplo, ela vai ficar mais insatisfeita. Ela vai reclamar com você. Poxa, foi difícil achar vaga aqui. Poxa, nossa, tão longe da minha casa. Nossa, o trânsito. Se você não falar sobre trânsito, ela vai ficar constrangida de, às vezes, chegar atrasada, e aí você já começou mal. A primeira impressão é a que fica. Você já começou a ter uma primeira impressão ruim, algo que poderia ser evitado se você adiantasse esse possível problema. Ok? Será que você antecipa os atritos? Será que você comenta sobre isso? Isso é papel de profissionais de saúde e empreendedores, ou
que a sua secretária tenha nesse script algo nesse sentido. Terceiro erro básico: não recepcionar o paciente. Quem já passou por algum serviço de saúde, não só pelo SUS, viu, gente? Tem profissionais particulares que fazem isso, ou profissionais por convênio, que simplesmente abrem a porta, ou a secretária que conduz o paciente até o consultório, ou profissionais que só abrem a porta e falam, próximo! Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. É muito desagradável, porque assim, tudo bem, o profissional deve estar com a agenda cheia, mas isso não justifica você ser tratado como qualquer um, ou, cara, como quase um animal, próximo, ou simplesmente aparece uma senha para a pessoa entrar. Poderia ser muito melhor. Quer dizer que o sistema desse jeito funciona, mas poderia ser muito melhor. Se você, profissional de saúde, qualquer que seja a sua área de atuação, levantasse, fosse até a porta, ou fosse até de fato a recepção, chamasse pelo nome, desse uma saudação mesmo, seja bem-vinda, que bom tê-lo aqui, é uma satisfação poder te atender, vamos entrando, você aceita um café, você aceita um chá, foi tranquilo encontrar aqui a clínica. Essa recepção, pessoal, ela conta muito. E aquelas as dificuldades que nós temos de pacientes que não nos indicam pacientes, mesmo tendo o problema resolvido, de pacientes que não voltam na segunda consulta, ou de pacientes que, quando precisam novamente do seu serviço, não chegar e te procurar novamente, em boa parte foram por causa desses pequenos impostos que nós vamos pagando pela falta de conhecimento, nem é por maldade, mas pela falta de conhecimento, que poderia ser modificáveis facilmente. Então, terceiro ponto, se você não recepciona o seu paciente, você já saiu perdendo, você está pagando um imposto com um percentual muito mais alto. Eu vou dizer que esse é um erro simples, ele é até aceitável, como eu falei, porque o seu atendimento ele vai continuar acontecendo, mas você perde bastante. Não chamar pelo nome, como eu falei também, ele deixa de criar conexões. E o momento no início da consulta é um momento oportuno de você criar conexões com seus pacientes. É o lado afetivo, é o lado de iniciar a aliança terapêutica. E o que todos nós queremos são pacientes satisfeitos. E é por aqui que nós precisamos seguir. Qualquer que seja a sua profissão e sua área de atuação. Hoje em dia, olha só, a gente está no momento de pandemia, usamos máscara, não dá para ver muito o nosso sorriso, mas as pessoas percebem na nossa parte superior aqui do rosto. Eu falei sobre isso numa live há alguns meses atrás, sobre as expressões faciais mesmo nesse momento de pandemia. A gente consegue perceber emoções como raiva, surpresa, alegria por meio dessa parte do nosso rosto. Muito bem, vocês aprenderam 3 erros básicos. Vamos para o quarto erro básico. E esse erro, ele está a um passo de se tornar inaceitável. Mas claro, todos nós erramos. Eu ainda coloco ele como básico, porque ele pode se repetir algumas vezes, mas tudo que nós pudermos fazer como profissionais, como empreendedores, para evitá-lo, melhor ainda. Você sabe qual que é esse erro? É a falta de pontualidade. A falta de pontualidade, o quarto erro comum, ele incomoda bastante. Imaginem você, se coloquem no lugar dessas pessoas. Imagina você ali esperando um tempo na recepção de 10, de 15, de 20 minutos, de meia hora, é muito desconfortável. Você já começou a consulta com essa pessoa no negativo, você já começou perdendo. Você vai precisar realmente valer muito a pena o fato dela ter estado ali contigo. Você tem que fazer ao máximo ela ter o problema resolvido. Então, assim, é uma coisa simples, é uma questão de organização. Claro que todos nós temos alguns pacientes que falam mais, outros que falam menos. O que eu coloco para vocês é reservem pelo menos 1 hora para cada consulta. Isso já evita que vocês passem por essa situação constrangedora. Geralmente em avaliações, geralmente em idosos ou aquelas pessoas que no telefone, na marcação da consulta, eu vejo que elas precisam falar mais,
essas pessoas eu reservo mais tempo. Sem problema nenhum, 1h15, 1h30, sem problema. Eu até reduzo a quantidade de consultas no dia para que a qualidade do meu serviço seja máxima, porque eu sei o que vai fazer ganhar reconhecimento, aumentar boca a boca, a divulgação do meu serviço, o maior faturamento a médio e longo prazo, vai ser de fato a satisfação dos pacientes. E os pacientes ficam muito satisfeitos quando eles têm a oportunidade de serem ouvidos por nós, da gente ter reservado um tempo para eles, um tempo suficiente para entender o que eles têm a dizer, e esse momento suficiente geralmente é a avaliação. Cada consulta de acompanhamento eu também reservo 1 hora. Eu prefiro atender poucas pessoas, mas atender muito bem cada uma delas. Eu falo isso para os meus pacientes. Sabe por quê? Isso mostra para eles que eles são exclusivos, que eles são únicos, que eu quero que eles tenham o problema resolvido. Então isso deixa o meu serviço mais escasso. Eles vão retribuir de alguma forma a reciprocidade, afinal, eu estou doando meu tempo e minha atenção para eles. E é claro que isso cria uma afeição maior. Então são gatilhos mentais, para você que não conhece, gatilhos mentais são acionadores de vontades ou de decisões humanas. Então quando o paciente decide indicar você para outra pessoa, decide pagar por um serviço seu, ou sempre te procurar, pagar por um serviço seu por um valor até acima da média, ou até manter um atendimento recorrente contigo, mesmo pagando realmente um valor acima do mercado, ou o valor que você acha justo pelo seu serviço, com certeza vai precisar ter gatilhos mentais. Será que você sabe sobre isso? Então, quarto erro, não cometam a falta constante de pontualidade. Sejam profissionais organizados, tá? E se porventura acontecer de um paciente atrasar, pelo menos avisem, mande mensagem para o paciente, eu faço isso, 15 minutos atrasado, peço desculpas. Ou quando o paciente chega na recepção, vai ali definir e fala, olha, a gente já começa em 5 minutos. Pelo menos falar tira a ansiedade humana de ficar esperando por uma resposta, entendeu? E se a pessoa falar, olha, eu tô com o horário muito apertado, você me desculpa, tudo bem, o que você acha de marcar outro horário? Tá bom? Ou até oferecer uma garantia, essa consulta é por minha conta, é o meu erro, eu cometi isso, eu às vezes faço isso, isso eleva ainda mais também a satisfação dos pacientes, tá bom? E também dentro dessa parte de horário, se você, profissional, nunca tem um horário que é interessante para a pessoa, isso também reduz em boa parte a satisfação. É claro que a gente tem que manter a nossa agenda, mas é interessante você colocar opções para a pessoa, e que ela escolha talvez um horário mais adequado. Olha só, essa semana eu tenho um horário pela manhã, terça-feira, 8 horas da manhã, ou se você preferir no período da tarde, temos aqui na quinta-feira às 6 horas da tarde. Você sabe, eu estou atendendo em dias reduzidos devido à pandemia. Ou seja, a pessoa vai ficar mais satisfeita de escolher 2 possibilidades mais próximas de horário e que atendam ali às expectativas, que se ajuste na agenda dela. Olha que interessante, olha que isso é uma jogada de classe de empreendedorismo, tá bom? Ou sua secretária pode fazer isso. E digo mais sobre horários. Se você demora a ter um horário para o seu paciente, isso gera evidentemente uma insatisfação, porque quem tem dor tem pressa. Então, ele vai te ver sempre como um profissional que demora a atender, um profissional que às vezes demora a recuperar, ou seja, se você tem a consulta, tem uma agenda muito cheia, algumas pessoas vão pensar assim, bom, ele realmente deve ser um bom profissional, porque tem a agenda cheia, tem uma procura. Só que tem aquelas outras pessoas que pensam assim, bom, se ele tem a agenda cheia, provavelmente ele não está recuperando tão rápido as pessoas como ele diz recuperar. Então isso, na minha mente, eu considero muito isso. Eu sempre busco horários mais próximos. Tá? E eu busco, de fato, resolver rápido. Por isso que eu não gosto muito de fechar pacotes, porque onera muito a minha agenda e eu preciso de uma certa rotatividade. Então, é uma reflexão aí para vocês, tá? Tenham horários mais próximos possíveis. Quinto ponto,
Você pode ser um profissional espetacular tecnicamente. Você pode até falar muito bem. Agora, se a sua vestimenta, se a sua aparência não tiver condizente com o serviço que você oferece, né? Por exemplo, se você oferece uma consulta particular com um valor acima da média, é importante que você esteja alinhado com a sua aparência também, ok? Então, os pacientes, eles julgam muito a nossa aparência. E tá tudo bem, nós também julgamos outras pessoas pela aparência, famosos, pessoas ao nosso redor, pessoas que nós não conhecemos, e tá tudo bem, isso é do ser humano. A gente não precisa ficar realmente preocupado com o julgamento das pessoas, mas a gente tem que saber que isso é um fator que pode levar o paciente ficar mais satisfeito de ter te procurado ou ficar mais insatisfeito. Tem pessoas que dão muito valor para isso. E a gente, sem saber quais que dão valor e quais que não dão valor, a gente tem que manter a nossa aparência alinhada. Higiene, aparência, vestimenta. Não é isso que determina o sucesso do seu tratamento. Mas além do sucesso que você já provavelmente vai ter seguindo ali a prática baseada em evidência, é importante também que você eleve a satisfação dele. Tá? Então, item básico. Eu considero um erro básico quando você se veste mal, um jaleco sujo ou uma roupa... Por exemplo, eu não atenderia com essa roupa que eu tô aqui agora. E tá tudo bem. Eu prefiro usar uma blusa polo, uma camisa social, barba feita, cabelos penteados. Eu atendia muito com tênis, muito esportivo, tá tudo bem. Hoje eu utilizo um calçado mais social. Então são pequenas coisas que estão bem alinhados com o público que eu atendo. Tá? Se você atende esportistas, beleza, tá tudo bem, pode ser mais informal. A questão é que isso pode ser determinante na forma como os pacientes te veem como um profissional de autoridade. Um profissional realmente que eles vão dar muito valor ao que você fala, por incrível que pareça. Então fica essa reflexão aí para vocês. Sexto ponto. Interromper os pacientes com frequência. Eu sei que tem um artigo científico bem atual, que ele fala sobre os poucos segundos, se não me engano, de 20 a 30 segundos, ou talvez até menos do que isso, que pacientes são interrompidos nas consultas com profissionais de saúde. Eu acho que é até menos do que 20 segundos. Olha só que coisa, eu vou até resgatar essa informação, fiquei curioso aqui. Imagina, você querendo falar sobre o seu problema, você querendo abertura. Uma vez, as primeiras perguntas de uma anamnese são perguntas abertas. O que te trouxe aqui? Me conte mais sobre o seu problema. Como que eu posso te ajudar? E você, evidentemente, como paciente, você quer falar. Imagina seus pacientes querendo falar e você vai e começa a interromper a fala deles, a narrativa, o momento que você poderia captar informações importantes, nas informações qualitativas no que ele tem a transmitir. Na história dele, no contexto, no vilão da história, o mecanismo de dor, a crise, o acidente e até as tentativas que ele teve ali para poder melhorar e não conseguiu com sucesso. E o desfecho final, o que é importante para ele, né? O que você pode ajudá-lo a chegar em qual destino final, qual objetivo. E se pacientes são interrompidos, eles vão ficar mais insatisfeitos. Isso quebra aquela conexão que eu falei com vocês. Então, até demonstra um desinteresse do paciente, demonstra nos pacientes um desinteresse que o profissional de saúde tem por saber, por ajudá-lo, por saber da história dele. Então, quebra um pouco aquela conexão, quebra a empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é se interessar genuinamente pela melhoria daquele paciente. Então, não interrompa os pacientes. Você fez uma pergunta aberta? Escute com atenção. Demonstre com seu corpo, com atenção, que você está ali para escutá-lo. Ok? Então, não interrompa. É claro que alguns pacientes são bem evasivos, eles falam além do necessário. O nosso papel é guiar. Eu costumo falar assim, então quer dizer que o que você está tendo é isso, isso e isso. E aí o que aconteceu logo em seguida? Às vezes eu resgato a atenção sem ficar mudando o assunto.
sem quebrar a narrativa dele, mas dá uma afunilar essa narrativa que às vezes está se abrindo, ok? Esse é o 6º erro muito comum. É um erro também básico, nós vamos nos deparar com isso, mas ele te faz pagar um imposto. Por mais que seja vamos dizer, um problema básico desse paciente, que você é um especialista, se você ficar interrompendo toda hora, essa pessoa ela não vai conectar muito com você e provavelmente ela não vai seguir a sua proposta terapêutica, não vai ter adesão ao tratamento, vai procurar outro profissional. Vamos para o 7º ponto. Olha só, nós lidamos com pessoas. Olha só, vocês percebem que eu aqui estou falando com você. A nossa energia na fala, ela é determinante. Se eu falasse aqui muito baixo, com um tom de voz muito ameno, sem olhar nos olhos de vocês, a todo momento fugindo aqui, ó, olha que coisa. Fechando com o meu corpo, cruzando os braços, não chamando as pessoas que eu conheço aqui pelo nome. Tudo isso demonstra muito desinteresse e diminui a energia da sua comunicação. Portanto, esse 7º erro é você, profissional, ter uma falta de presença. Presença é a energia na fala. É quando você realmente olha nos olhos, chama pelo nome, sorri, fala energeticamente, varia o seu tom de voz, utiliza o seu corpo na fala. Tudo isso ele é determinante para os pacientes se abrirem mais, para falar mais sobre o problema deles, eles se convencerem mais da sua mensagem, da sua proposta terapêutica. Presença, ela é determinante para a gente contagiar os nossos pacientes. Essa motivação, o contagiar, ele depende dessa presença. Fácil de ser resolvido? Imagina você, como que a gente pode resolver isso? Imagina você com os seus amigos, num momento de imensa satisfação. Pode ter certeza que você fala de uma forma entusiasmada. Você sorri, você usa o corpo. Você demonstra com o seu corpo o reflexo que você está sentindo por dentro. Portanto, a presença ela vem de um reflexo seu por dentro, da sua confiança, do seu domínio, da sua satisfação interna de ter a pessoa ali na sua frente, a oportunidade que nós temos de ajudá-la. Isso tem que refletir no seu corpo, na sua fala, nas suas palavras. Isso é presença, ok? Não seja um profissional que fala morninho demais. Claro, nós precisamos espelhar, claro, no momento de tristeza do paciente, a gente não vai falar de forma entusiasmada e sorrindo. É o que vocês já me ouviram falar, é o rapport. O rapport é uma forma de você espelhar as emoções das pessoas. Então, existe uma presença ali no momento de tristeza, mas logo em seguida ela tem que ser... Você tem que trazer para a presença de poder tirá-la desse cenário de problema e levar para um cenário de solução, de possibilidades. Eu faço muito isso, eu já fazia isso intuitivamente. Quando eu aprendi sobre comunicação, eu percebi o valor que isso tem. Isso eleva muito a satisfação dos pacientes. Isso faz o paciente gostar mais de você, ele pagar mais pelo seu serviço, ele indicar mais o seu serviço, ele reconhecer o valor que tem ali a sua consulta, não ficar te comparando com outros profissionais, não reclamar do seu preço. Ou seja, é por aí que a gente precisa seguir como profissionais de saúde. Muito bem, o 8º erro básico. O 8º erro básico é falar de forma técnica e de forma muito prolixa. Falar de forma técnica é muito comum em profissionais de saúde. É o jeito que a gente aprendeu. É o jeito que a gente aprende nos cursos, mas não quer dizer que é o jeito que nós temos que falar com os pacientes. Os pacientes não lembram exatamente das palavras que a gente falou. Eles lembram em boa parte da organização que você fala, o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto. Eles se lembram da energia que você transmitiu, por isso que eu falei da presença. Eles se lembram das analogias que você usou.
que a recuperação dele é como se fossem alguns passos, 3 passos para ele chegar no pódio. Que a recuperação dele é como se fosse uma conta bancária. O que depende dele é não gastar tanto e ir faturando mais, colocando mais dinheiro na conta dele. Eles vão se lembrar da analogia, por exemplo, da ferida no dedo. Para você cicatrizar essa ferida, você não pode ficar esfregando ela todo dia. Você tem que cuidar direitinho, aproximar as bordas. Com o tempo, a Mãe Natureza nos ajuda. Você vai ter o seu problema resolvido seguindo passo a passo. Então, só para vocês perceberem que falar de forma técnica não é bonito, falar como você aprende nos cursos e comunica com seus colegas de profissão é diferente do que você precisa falar com seus pacientes, ok? E cuidado em ser prolixo. Coloque pequenos itens. Busque falar de forma simples, pausada, com entonação. É como se fosse uma digitação. Olha só a outra analogia que eu vou usar agora para você entender como é ser prolixo. Você pode transmitir uma mensagem digitando aqui no Word com 1000 caracteres. Beleza, a mensagem vai ser transmitida. Você já tem transmitido essa mensagem para os seus pacientes. Agora imagina você fazer a mesma mensagem com 500 caracteres. Além de ser menos tempo, essa mensagem com 500 caracteres pode manter a atenção do seu paciente o tempo todo ali. E ele vai sair até lembrando de mais palavras que você disse, ao invés daqueles 1000 caracteres para transmitir a mesma mensagem. E, para mim, é um dos maiores desafios. Eu busco simplificar a minha comunicação ao máximo. E eu recomendo que vocês que estão aqui me escutando dê pausas. Percebam que oradores, figuras públicas que nós admiramos, eles dão pausas. Eles não ficam falando né, tipo. Veja uma filmagem ou um áudio de WhatsApp seu. Veja a quantidade de nés no meio de uma expressão você inclui, você comete sem perceber. Isso são pequenos impostos que você vai incluindo ali na sua fala e que no final deixam os pacientes mais confusos, insatisfeitos, aborrecidos porque saíram da sua consulta sem entender muito bem o que eles tinham ou o que eles tinham que fazer. Seja objetivo, seja simples, seja específico na sua fala. Utilizem técnicas de comunicação verbal, por exemplo, analogia. Use didática, coloque pontos, igual eu estou fazendo aqui, 10 pontos, e utilizo com as mãos 10 pontos. Ok? Uma vez aprendido, pessoal, nunca mais esquecido. Lembre-se, vocês estão aqui, papel e caneta na mão, anotem isso, interajam comigo, coloque aqui qual que é o erro mais comum que você comete ou que você gostaria de melhorar. O 9º erro básico, vamos lá, o 9º erro básico, me acompanhe. O 9º erro básico é você não ser claro e didático no diagnóstico e no prognóstico. Olha só, tem tudo a ver com o que eu falei acima. Você ser didático envolve usar técnicas de comunicação, envolve você utilizar as mãos de comunicação não verbal, você usar pausas, você usar analogias. E se você, profissional de saúde que está aqui me escutando, não fala sobre diagnóstico e prognóstico com seus pacientes, você está perdendo, errando feio, você está perdendo oportunidades impressionantes. Todos nós precisamos falar sobre diagnóstico, e o diagnóstico não se resume em falar um rótulo, um CID, um CIF, um nome, tendinite, lombalgia, não é isso. Isso demonstra a localização do sintoma. Diagnóstico é você explicar sobre a natureza do problema deles. As razões pelas quais começou, as razões pelas quais persiste, como que normalmente é o mecanismo que leva a esse sintoma que ele está sentindo, e de uma forma o mais didática possível. Ajuste bem a sua linguagem a o que essa pessoa na sua frente ali consegue compreender. Se é uma pessoa de alto nível socioeconômico, você vai falar de uma forma.
Se é uma pessoa de baixo nível socioeducacional, socioeconômico, você vai falar de outra forma. Se é uma criança, você vai falar de outra forma. Se é um idoso, você vai ajustar. Então, falar sobre diagnóstico é algo necessário. Da mesma forma, é o que eles querem saber. Existe um artigo científico, que eu também já falei aqui alguns meses atrás, que eu falei os fatores que levam à satisfação dos pacientes. Os fatores que levam à satisfação dos pacientes atendidos pela fisioterapia musculoesquelética. E todo paciente quer ter o problema entendido. Está lá no artigo de revisão sistemática. Eles querem o problema resolvido e saber sobre prognóstico. Se você não oferece isso para eles, você está perdendo. Você não está oferecendo o que o paciente quer. Querendo tratar antes de precocemente. Não é isso. Primeiro, fale sobre diagnóstico e segundo, fale sobre prognóstico. Será que o que ele tem resolve? Será que o seu método vai entregar o que ele precisa e o que ele quer? Considerando aí, né, as preferências do paciente. E como que essa melhoria acontece? Quais são os processos do tratamento? Então, ressalto mais uma vez, se você não quiser cometer esse erro, analogias, pontue, dê pausas, reserve um momento na sua consulta, geralmente no final da sua primeira consulta ou da sua segunda consulta, para dar o seu parecer. Isso valoriza muito a sua consulta, muito mais do que rapidamente você querer tratar. Tá? É o jeito que eu sigo como fisioterapeuta e eu tenho certeza que você vai perceber na sua profissão, profissional de saúde, seja médico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, profissional de educação física, você vai perceber uma forma de se encaixar essa informação na sua prática clínica, ok? Então, vocês aprenderam um nono erro básico, repetindo, não ser claro e didático no diagnóstico e no prognóstico. Por exemplo, o profissional de educação física, ele tem que dar um diagnóstico porque que a pessoa ainda não está conseguindo performar do jeito que ela quer no esporte, ou porque que ela não está conseguindo ainda emagrecer, em quanto tempo é esperado que ela melhore. São coisas assim que demonstram uma autoridade. E um 10º item, para a gente fechar aqui com chave de ouro. O 10º item é você, profissional, não dar oportunidade para os seus pacientes fazerem perguntas ou interagir com você, tá? E não envolvê-lo, ou seja, não envolvê-lo na sua consulta. Esse é um erro básico e é fácil de ser melhorado. Para mim, um termômetro da satisfação dos pacientes é quando eles interagem comigo, fazem perguntas durante a minha consulta. E dessa forma, quando eu percebo que alguns pacientes não fazem, eu dou a oportunidade, eu falo, faz sentido isso aqui que eu estou te falando? Você gostaria de fazer uma pergunta? Porque se a pessoa concorda a todo momento, nem sempre ela aceitou muito bem a ideia. E diante de alguma dúvida ou de algum imprevisto, se ela não estiver melhorando do jeito que ela quer melhorar, a sua credibilidade vai lá embaixo, porque ela deposita tanta expectativa em você por ter concordado com tudo que você falava, como se você fosse um semideus, uma semideusa, e não é assim. Erros podem acontecer na nossa prática clínica, né, nos nossos diagnósticos e prognósticos, e a gente precisa, claro, dar oportunidade com que eles nos façam perguntas para que eles também possam interagir e participar das decisões. Então, assim, isso vai ajudar até na memorização, porque quem interage, quem faz perguntas, lembra mais das informações, eles não vão esquecer o que você falou, eles vão perceber que as tomadas de decisão também tiveram, em boa parte, uma interação com eles, né, uma participação deles. Artigos científicos mostram também que os pacientes eles esperam ter participação ativa nas tomadas de decisão acerca da própria saúde. Olha que interessante. E pacientes que interagem, eles ficam mais encantados com o nosso serviço, porque vai fazendo mais sentido para eles o que eles estão entendendo, coisas que antes eram subjetivas. Pacientes que são envolvidos na consulta, eles começam a entender mais do próprio corpo. Olha que coisa. Então, dê oportunidade que seus pacientes
que façam perguntas e interajam com vocês, sejam envolvidos no processo, seja na avaliação, seja no tratamento. Se você não permite que eles façam perguntas, você está cometendo um erro básico, e que pode demonstrar na mente dos pacientes que talvez você não seja tão preparado, porque você não dá a oportunidade deles te perguntar. É um erro básico, porque eles vão sair com dúvidas, e quem tem dúvidas acaba não seguindo, ou na dúvida não faz, né? Não é assim? Então esse é um erro básico. Então vocês que me acompanharam até agora, vamos resumir os 10 itens que são erros básicos cometidos por profissionais de saúde e que levam a uma insatisfação dos pacientes. O primeiro deles foi a falta de clareza e garantia nas vendas do seu serviço. O segundo, não falar sobre possíveis problemas, não antecipar possíveis problemas, que eu chamo de atritos. O terceiro ponto é você, profissional de saúde, não recepcionar os seus pacientes, não chamar pelo nome, não criar aquelas conexões iniciais necessárias para a satisfação deles. O quarto ponto, falta de pontualidade ou nunca ter o horário que ele deseja, ou demorar muito para ter um horário disponível na sua agenda. O quinto erro básico é a aparência, não se preocupar com a vestimenta, com os seus cuidados pessoais, higiene, coisas assim. É básico, erro básico. Sexto, interromper frequentemente os seus pacientes, demonstrando um desinteresse, quebrando uma possibilidade de empatia. O sétimo ponto, a falta de presença, aqueles profissionais mornos, aqueles profissionais que não utilizam o corpo e as palavras de forma energética. Oitavo ponto, falar de forma muito técnica e prolixa, como nós falamos entre nós profissionais de saúde, mas não precisa ser falado com os pacientes. É outro idioma que precisa ser falado com eles. Ajustar realmente a linguagem. O nono ponto, não ser didático e claro no seu diagnóstico, no seu prognóstico. Todos nós, profissionais de saúde, temos o nosso diagnóstico, o nosso prognóstico sobre o problema daquele paciente, daquele aluno que está ali na sua frente. Eles nos procuram porque eles querem ter um problema resolvido. E nós precisamos realmente ajustar isso. E o 10º e último erro básico é não fazer perguntas, não dar oportunidade deles interagirem. Você não vai envolver esse paciente no seu processo de tratamento. Possivelmente ele não vai melhorar por causa disso. Claro que não é só um ponto, são uma somatória deles. Por isso eu falei com vocês que se você vai acumulando esses erros, você vai pagar vários impostos no final das contas. Você pode até oferecer o melhor tratamento para essa pessoa, mas ela possivelmente não vai ter o problema recuperado, não vai se sentir satisfeita, não vai ter o problema resolvido por causa desses erros modificáveis. Então você que me acompanhou até aqui, saiba que eu espero que vocês não cometam mais esses erros básicos. E se você gostou do conteúdo, compartilha para algum colega de profissão que se interessa muito em oferecer e elevar a satisfação dos seus pacientes. E claro, pessoal, faturar mais com isso. Pacientes mais satisfeitos e você conseguindo cobrar mais pelo valor, cobrar mais pelo seu serviço, é espetacular, é espetacular. Isso é o sucesso profissional que a gente espera. E eu fico muito satisfeito de trazer tudo isso aqui que eu faço na prática e que eu vejo que é um vilão. A gente tem um vilão que é a insatisfação dos pacientes. Isso atrapalha o nosso sucesso profissional e o sucesso terapêutico dos pacientes. Vamos cortar esse mal pela raiz. Acompanhem então aqui o canal, divulguem, salvem esse conteúdo para vocês assistirem depois. Um grande abraço, valeu!